Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvintes, eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor mais uma vez, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos oferece, nos concede de estarmos nos microfones desta emissora abençoada para trazermos neste momento uma reflexão da bendita palavra de Deus. Queremos neste momento lermos 2 versículos da palavra de Deus que se encontram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 7, versículos 13 e versículo 14. Estes versículos traz a epígrafe os 2 caminhos, que é o tema desta mensagem. Leiamos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eis o que diz a palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai que estás no céu, estamos gratos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, por estarmos aqui para falarmos a Tua palavra. Senhor, vem nos ajudar, nos iluminar a nossa mente, o nosso raciocínio, para que possamos, ó Deus, falar aquilo que Tu deseja que nesta hora os meus ouvintes venham a ouvir, e que a palavra, ao penetrar em seus ouvidos, Senhor, seja como uma semente em terra fértil, e que possa germinar e produzir o fruto na hora exata. Oro a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a vida ela é feita de escolhas. Não tem para onde se fugir desses 2 parâmetros, que é a escolha. Você tem que escolher. E aqui no texto que nós acabamos de ler, é apresentado por Jesus Cristo 2 caminhos totalmente antagônicos, totalmente opostos, totalmente diferentes. Um é um caminho largo, espaçoso. A porta também é espaçosa. E o texto diz que esse caminho, talvez sendo um caminho até bom de transitar, porque é espaçoso, a porta é espaçosa, cabe para passar muita gente de uma única vez, mas segundo o texto bíblico, é o caminho da perdição, que conduz à perdição. É claro que isto é uma metáfora. Jesus estava ensinando verdades espirituais usando símbolos materiais. O que é um caminho largo? É o caminho que tudo permite. É o caminho que não há restrição. É o caminho que não há jugo, não há cruz. Quando na verdade Jesus ensinou a necessidade de termos o jugo, de termos
a cruz. Ele mesmo disse, neste mesmo evangelho, no capítulo de número 11, versículo 28, o que está escrito, que eu vou ler para os meus queridos irmãos. Aliás, no versículo 29, ele começa dizendo assim, fazendo um convite para entrar no caminho estreito. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele mostra qual é a exigência. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre a cabeça dos bois, que puxava os carros naquela época, limitando a sua movimentação para que ele não saísse daquele traçado que o condutor o queria conduzir. O caminho largo não tem jugo, o caminho largo tudo é permitido, o caminho largo não tem regra, o caminho largo não tem restrição, o caminho largo é saboroso à vista, o caminho largo traz prazeres momentâneos, aleluia, porque é uma vida divorciada, desassociada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca limites, a palavra de Deus, ela coloca jugo, a palavra de Deus, há uma necessidade de negação. O próprio Jesus ensinando também nos evangelhos e outras passagens, ele diz, tomai sua cruz de cada dia e siga-me. A cruz, ela impõe restrição, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz aqui que muitos são os que entram por ela, ou seja, por esta porta larga, a porta da idolatria, a porta da prostituição, a porta do sexo fora do casamento, a porta da avareza, a porta da mentira, a porta da vaidade, a porta da intriga, a porta do ódio, ou seja, o caminho que é permitido fazer tudo, louvado seja o nome do Senhor. Está posto diante de cada um de nós, irmão, aqui na terra, estes dois caminhos. Glória a Deus. Como eu disse, são caminhos antagônicos, são caminhos contrários, são polos contrários. Um conduz à vida eterna, o outro conduz à perdição. Quem está dizendo, irmão, não sou eu, estou reproduzindo o texto dito dos lábios do Senhor Jesus Cristo, é muito claro. Entrai pela porta estreita, ou seja, da negação, da alta negação, da cruz, da renúncia, de uma vida de santidade, de uma vida de limite. Ou seja, irmão, nós não podemos fazer tudo o que queremos. Não. Se nós queremos entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito que conduz à vida eterna, há normas, há regras na palavra de Deus que tem que ser observadas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acham, irmão, que entrar por este caminho é perder a vida. Eu vou perder lá a minha mocidade? Não, eu vou beber, eu vou dançar, eu vou fumar, eu vou fazer sexo fora do casamento, que é adultério ou é fornicação, mas não há limite. Não, eu vou fazer, eu vou aproveitar, ou seja, é a busca incansável pelo prazer carnal, pela satisfação carnal. Isto é o caminho largo, pelas noites de bebedeira, pelas noites de drogas, pelas noites de sexo, de orgias, de lascívia. Tudo isto é o caminho, é largo e espaçoso. Mas para as pessoas que entram por este caminho, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, o Salvador da humanidade, ele traz outro ensino também nos seus evangelhos, que ele diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo, ou seja, aproveitar
todos os prazeres que o mundo oferece, todas as coisas satisfatórias para a carne que o mundo oferece e perder a sua alma. A alma é a parte, aleluia, juntamente com o espírito, a parte imaterial do ser humano. É a parte que sobrevive à morte física. E sobre ela, aleluia, virá a ira de Deus. Como nós vemos naquela passagem do rico e de Lázaro. Ali dois homens diferentes. Um no caminho largo, vivia regaladamente, vivia esplendorosamente, vivia de forma que nada lhe faltava, mas um dia aquele homem morreu e foi achado-se no Hades, em tormento e em chama de fogo, porque são muitos, aleluia, que entram por este caminho. Jesus disse outra certa vez ensinando que era mais fácil um camelo, aleluia, e o texto, alguém disse que camelo ali era uma corda que amarrava navios, que já era difícil passar no fundo de uma agulha, mas o texto grego no original aponta para um camelo quadrúpede mesmo, e diz que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, e a agulha ali não é de costurar, é aquelas voltas que as pessoas dão em cerca para que o animal não passe, mas era mais fácil um camelo passar naquele lugar do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que muitos ricos irão ao céu, porque a riqueza em si não é pecado. Pecado é o caminho largo que a riqueza traz. Pecado é o caminho, aleluia, sem limite, é o caminho sem controle, é o caminho sem regra que a riqueza traz. O homem rico pode ter o que quiser, quantas mulheres quiser, quantas farras puder fazer, beber as melhores bebidas, viver a melhor vida, mas se ele não olhar para Jesus e não olhar para o caminho estreito, o final será a morte. Foi isto que aconteceu com aquele rico. Ele podia ter usado a sua riqueza para abençoar a vida, como era o caso de Lázaro, que necessitava da sua bênção, mas ele não o fez. Glória ao nome do Senhor. Cuidado, irmão, cuidado. Entrai pela porta estreita, é a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o motivo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e ele ainda diz, e muitos são os que entram por ela. Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Em contrapartida, aleluia, ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Qual é o caminho apertado? Já temos dito, é o caminho que tem a cruz, aleluia, é o caminho do perdão, é o caminho daquele que ao ser humilhado, ao ser maltratado, perdoa, como o próprio Jesus que andou neste caminho, que trilhou este caminho, que terminou um pé sobre outro lá na cruz do Calvário. O próprio Jesus nos deu, aleluia, o exemplo quando ele disse, glória a Deus, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Este é o caminho estreito, é um caminho difícil. Jesus disse, quando alguém te esbofetear de um lado, oferece o outro. Quando alguém pedir uma túnica, dá também o sapato. Quando alguém te chamar para ir 1 milha, vai 2 milhas. É estreito, é difícil. Eu reconheço, como cristão que sou, há 40 anos que sou cristão, professante, não é fácil trilhar este caminho. É o caminho da renúncia, é o caminho da negação, é o caminho da perda, mas é o que Jesus Cristo disse, quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, aleluia. Ou seja, quem perder de curtir a sua vida, como as pessoas dizem, de aproveitar o dia a dia, de aproveitar os prazeres carnais,
atrás de buscar a satisfação infreável, incontrolável nos prazeres carnais, ganha-la a sua vida diante de Jesus Cristo. Então, meu querido e amado ouvinte, ser crente em Jesus tem algumas exigências. As pessoas abrem a boca, hoje tem evangélico para todo jeito, para todo gosto, para toda finalidade, igrejas também, que satisfaz qualquer gosto, aleluia, mas na verdade só tem esses dois caminhos. Se você não se enquadra no caminho estreito, no caminho da renúncia, me perdoe lhe dizer, a sua fé é uma fé morta, é uma fé em vão, é uma fé não salvífica, é uma fé que não vai lhe levar à vida eterna. Foi isso que São Tiago, escrevendo em sua epístola, ele nos deixou o recado. Ele disse: você diz que tem fé, tudo bem, eu mostrarei a minha fé a ti pelo meio das minhas obras. Então o crente fiel em Jesus, ele tem uma cruz, aleluia. O crente fiel em Jesus vive uma vida de renúncia. O crente fiel em Jesus, ele perdoa. O crente fiel em Jesus, ele não tem vaidade. O crente fiel em Jesus, ele vive em irmandade. O crente fiel em Jesus, ele tem compromisso com as coisas de Deus. O crente fiel em Jesus, ele tem o cheiro do céu. O crente fiel em Jesus se parece com o seu Cristo, como os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristão. Ao serem chamados de cristão, é óbvio que alguma coisa tinha neles que se assemelhava a Cristo. Eles pareciam com o seu Senhor, aleluia. É com estes crentes, é este tipo de discípulo, é este tipo de servo que trilha o caminho estreito, que está na porta apertada, muitas vezes tão difícil de passar. E o que é esta porta? É o que nós temos que suportar por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo. Quantas e quantas e quantas vezes as lágrimas rolam em nossos olhos quentes, aleluia, molhando a nossa face por amor de Jesus, por amor do Evangelho. Mas quem está no caminho largo não faz assim. Busca logo a vingança, compra logo uma arma, pega uma pistola, quer matar, quer se vingar, porque está no caminho largo. Quem está no caminho largo cobiça a mulher do próximo. Quem está no caminho largo cobiça a propriedade do próximo. Quem está no caminho largo vive uma vida de orgia, sem controle, sem refrear sua alma, e acha que está agradando a Deus. Negativo. A porta é larga e muitos são os que entram por ela. Que tristeza, irmão, em ver hoje no seio da comunidade cristã esses dois caminhos, porque antigamente só se via os que pleiteavam andar na porta larga, quem não era cristão, mas hoje não, infelizmente não podemos mais dizer isso. Tem muitos e muitos cristãos que procuram trilhar o caminho largo. Glória ao nome do Senhor. E para isso eles fundaram a própria teologia. É a teologia que não tem nada demais, é a teologia que não faz mal, é a teologia que os tempos são outros, é a teologia que certas coisas eram do tempo do nosso avô, da nossa avó, dos nossos pais, e que não se aplica hoje. Uma teologia que envelheceu a palavra de Deus, uma teologia, aleluia, que tirou do seio dos evangélicos e dos cristãos o bom costume. Antigamente, ser evangélico ou ser cristão era como um carimbo de autenticidade, era como uma carta de credibilidade. Oh, como está diferente, porque os crentes de hoje trilham o caminho largo, são amigos dos mundanos, são amigos das bebedeiras, são amigos das fornicação, são amigos do adultério, são amigos do divórcio, porque estão trilhando o caminho largo e a porta larga, mas o final que eu espero é a perdição. Termino esta mensagem dura neste momento ao seu coração, lhe aconselhando: entre pela porta estreita. Dou o mesmo conselho que o nosso mestre: amai
mais de 2000 anos atrás, Ele também deu. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É o conselho de Jesus Cristo, e este conselho não mudou, este conselho não envelheceu, este conselho não caducou, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra não passa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, você que professa a fé em Jesus Cristo, entre pelo caminho estreito. Você, querido amigo, que ainda não confessa a fé salvífica em Jesus Cristo, procure entrar por este caminho. É apertado? É, como já temos dito. É trabalhoso? É, como já temos dito. É difícil? É. As lágrimas descem, os pés são feridos? São. As costas são magoadas com o peso da cruz? São. Mas na verdade é o caminho que conduz à vida eterna. E termino com o que Cristo disse aqui, que nos dá uma tristeza. Poucos há que a encontrem. Uma certa vez, o meu velho pai ainda estava entre nós, e um dia de Natal, ao terminar aquela missa que é celebrada à meia-noite, que chama Missa do Galo, não sei o nome, a multidão grande descia lá da igreja, e uma pessoa, para criticar meu velho pai, sabendo que ele era evangélico, olha Pimentel, que era assim que chamavam ele, olha a multidão que está vindo aí da adoração, da reunião e da missa. Aí meu pai citou esta passagem. É verdade, mas são muitos, a multidão é grande e são muitos que entram por ela, porque o culto é pouquinha gente, os verdadeiros crentes são pouco, aleluia. Então, querido e amado irmão, não vai aqui nenhuma crítica, não vai nenhum descrédito à sua religião, mas procure ver se você está no caminho estreito, porque só Ele conduz a vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus use esta mensagem para falar ao coração, tanto daqueles que já são crentes, mas que querem trilhar o caminho espaçoso, sem limite, sem restrição, como na vida daqueles que ainda não são crentes e precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. É a minha oração a Deus, é a minha súplica a Deus, e que o Espírito Santo vos abençoe. Amém.